Shalom, shalom, boa tarde. 5 de setembro de 2022, 9 de Elul, 5.782. É o nosso calendário judaico. À tarde com a Torá, estamos aí com a Parashá da semana e estamos aí trazendo a leitura do dia. Hoje é o segundo dia para o Shabbat, chamada segunda-feira. Então nós estamos aí dentro da nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal, ok? Vamos em frente. Temos aí a graça bendita na data de hoje, segundo o nosso calendário judaico, né? Que é o dia 9 de Elul. No ano de 1267, Nachmanides renova a comunidade em Jerusalém. Nachmanides, Rabi Moshe ben Nachman, que nasceu em 1194 e faleceu em 1270. Ele chegou a Jerusalém após ser forçado a fugir de sua Espanha nativa e ali renovou a comunidade judaica. A sinagoga que ele estabeleceu está em funcionamento até os dias atuais, tendo sido restaurada depois da liberação da Cidade Velha, durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, Nachmanides, o Rabi Moshe ben Nachman, que nasceu em 1194, faleceu em 1270, de abençoada memória, ele, quando precisou fugir da Espanha, né, devido à perseguição, ele chegou, então, em Jerusalém, e ali ele renovou a comunidade judaica, trouxe ali, né, um renascimento do judaísmo, e a sinagoga em que ali ele estava, essa sinagoga permanece até os dias atuais, e ela foi restaurada depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, ok? Então essa é uma data marcante para o dia de hoje, 9 de Elul, ok? Nós estamos aí dentro do mês de Elul, então nós estamos vendo aí nesses dias, antes da entrada do mês de Elul, e durante os dias do mês desses dias, né? Hoje é o dia 9, então nós estamos sempre focando aí algumas questões importantes para dentro do mês de Elul, ok? Então vamos recapitular alguma coisinha para que de fato nós não esqueçamos aí, né, essas pontos fundamentais para o nosso dia. Elul é tradicionalmente, né, uma época de introspecção e inventário, prestação de contas, por assim dizer. É um tempo para rever as próprias ações, bem como o progresso espiritual no ano que está se findando, e preparar-se para os dias de reverência, que é o Rosh Hashanah, o Ano Novo, e Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Sendo o mês de perdão e da misericórdia divina, esse é um tempo oportuno para techuvá, retornar a Deus, para um verdadeiro e sincero e genuíno arrependimento. Prece e caridade de Sedaká, na busca pelo autorrefinamento e para se aproximar mais de Deus. O mestre racídico, o Rabi Sheneuer Zalman de Eliat, compara então o mês de Elul como o tempo em que o rei está no campo, em contraste com o tempo que ele fica no palácio, rodeado de seguranças, protocolos para poder se aproximar dele, etc. e tal, né? Então, dessa forma, todos que assim quiserem podem conhecê-lo, podem se aproximar e podem realmente conversar amigavelmente, face a face com o rei, que está no campo. Então, dessa forma, mostra realmente a face sorridente do rei. Então, os costumes específicos, né, para o mês de Elul incluem, né, como um chamado ao arrependimento, o famoso toque, né, do shofar.
Então, o mundo judaico, literalmente falando, desde o primeiro dia de Elul, tocam diariamente o shofar. Os Benei Noah podem tocar o shofar? Sim, pode tocar o shofar, mas aquele que vai tocar o shofar, ele precisa aprender corretamente a forma do toque de shofar, precisa realmente ter a orientação rabínica para o fazer, ok? Não é que nem tocar corneta, no modo de dizer, ok? Tocar de qualquer jeito, né? Tem regramento para se tocar o shofar, ok? É uma questão de reverência, né? É uma questão de respeito. Então não é para tocar de qualquer forma, ok? Então tem que aprender corretamente, aprovação rabínica e seguir devidamente a orientação que são os toques de shofar, ok? Então por isso pode fazer. O Benei Noah pode ouvir o som do shofar através de vídeos, áudios, etc. e tal? Pode ouvir com a finalidade de apenas ouvir, mas não é uma mitzvah, né? Ou melhor, né? No mundo judaico diz assim, todo judeu, para ouvir o toque de shofar como obediência à mitzvah, ao mandamento, precisa ouvir pessoalmente. Não pode ser usado os meios tecnológicos, vídeo, áudios e etc. e tal. Para cumprir de fato a mitzvah, ele precisa ouvir o som do shofar pessoalmente. Por isso, a frequência dos judeus às sinagogas pelo mundo afora é muito forte nesses dias para se ouvir o toque de shofar pessoalmente, ok? Por isso que também lá em Jerusalém, no Kotel, certo? E pelas ruas de Jerusalém, se ouve muito as pessoas que estão devidamente habilitadas tocando o shofar, na parte da manhã principalmente, pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel, das cidades de Israel, e essencialmente ali no Kotel, o muro, em Jerusalém, né, ouve-se o som do shofar, ok? Mas para cumprir a mitzvah é pessoalmente. Então também o Baal Shem Tov instituiu o costume de recitar 3 capítulos adicionais de Terrilim a cada dia, desde o primeiro dia de Elul até o dia de Yom Kippur, né? Até o dia da expiação, o dia do perdão, né? Então, desde o primeiro dia de Elul, é acrescentado 3 salmos, além dos salmos do dia, naturalmente, que é feita mensalmente, né? Então tem o calendário da leitura dos salmos. Depois da leitura dos salmos, né? Então acrescenta 3 capítulos, né? Hoje, por exemplo, nós estamos no dia 9 de Elul. Alguém fala assim, puxa vida, mas eu não sei o calendário dessas 3 leituras. É fácil. Hoje é dia 9. Então você tem que acrescentar 3 salmos, não é isso? Então você faz o quê? 3 vezes 9, 27. Então 27 é o limite. Então você faz a contagem regressiva. 27, 26, 25. Então a leitura dos salmos de hoje, né, que são acrescentados pela orientação de Baal Shem Tov, no mês de Elul, então hoje é 27, 26, 25. Então automaticamente os 3 salmos de hoje são esses. 25, 26, 27. Entendeu? Amanhã, dia 10, né? A pessoa falou, pô, mas não tem o calendário. Faz a mesma regrinha. Amanhã, dia 10, 3 vezes 10, 30. 30, 29, 28. Então a leitura do salmo amanhã, 28, 29 e 30. Entendeu? É só você multiplicar por 3, de acordo com o dia. E aí você faz uma contagem regressiva. Hoje, dia 9, 3 vezes 9, 27, 27, 26, 25. E assim sucessivamente. Então você não se preocupa com o calendário. Eu não tenho calendário. Faz a regrinha aí, né? 3 vezes 9, né? Que é o dia de hoje. Amanhã, dia 10, 3 vezes 10. Depois, dia 11, 3 vezes 11. Faz a mesma coisa, entendeu?
Quando chegar no dia de Yom Kippur, né, no dia da expiação, no dia do perdão, haverá 36 salmos faltantes para completar o livro de Salmos. Então, durante todo o trajeto, né, de Yom Kippur, nós vamos ler, vamos recitar esses 36 salmos durante o último dia, na parte da manhã, da tarde e da noite. Então se completa a leitura do livro de Salmos, né? Então, por isso, né, aonde que eu coloquei? O Marzor. Edna, você está vendo o Marzor por aí? Eu esqueci onde que eu coloquei, acho que coloquei em cima, né? Então, por isso que é importante nós termos o Marzor, que é o livro de preces para Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde ali tem todo o regramento para fazer no dia de Yom Kippur a leitura dos 36 salmos, né? E tem também a questão do cerimonial todo de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, para o fazer, ok? Então é importante você adquirir o Marzor, ok? O livro de preces para Benei Noach, para o Ano Novo e... Não, o nosso Benei Noach. Eu tinha deixado lá em cima da estante lá do Igor lá, ia pôr onde estão os livros ali da estante do computador. Né? Então, é importante termos o Marzor por causa disso daí, para nós podermos ter aí, seguirmos adequadamente o cerimonial do Ano Novo e de Yom Kippur, ok? Então, no dia de Yom Kippur, os 36 salmos restantes, é onde nós estaremos aí completando o livro de Salmos em Yom Kippur, ok? Então hoje, né, nós temos aí a segunda aliá, está no capítulo 21, verso 22, até o capítulo 22, verso 7, né? Os salmos normais do dia de hoje são os salmos 49 a 54, né? E acrescenta os 3 salmos que nós acabamos de falar para o dia de hoje, ok? Baruch Hashem. Nessa semana nós estamos aí, né, com o projeto Faratistá, que é o lançamento, né, dos novos centros regionais Benei Noach, né, sinagoga Benei Noach regional. Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís, Maranhão, Baipendi, Minas Gerais, São José dos Campos, São Paulo, Miracema, Rio de Janeiro, Piracicaba, São Paulo, Brasília, Distrito Federal e Bauru, a nossa região aqui, né? Então, na descrição da nossa live aí tem, né, a contribuição, aqueles que o quiserem fazer para Bauru. Então, ali tem o link, né? O Faratistá /2. /2 é a identificação de Bauru, ok? Para aqueles que quiserem fazer a sua Tzedaká, ok? O projeto prevê aí 12 parcelas mensais, né? Obviamente. E aí você pode escolher, né? Ali a sugestão que o nosso Rav coloca é a partir de R$120 até R$2.000. E aí fica a critério, né, de cada um, segundo as suas possibilidades para o fazer, ok? O importante é você não ficar sem fazer, né? O poder da Tzedaká, nós vimos aí no lançamento, os vídeos, as aulas que o nosso Rav tem trazido para nós com referência ao poder da Tzedaká, ok? O que você não pode deixar de fazer é Tzedaká, né? Você, eu estou aí em apuros que não sei que lá, e aí como que eu faço, né? Faça Tzedaká. Nem que for o mínimo, mas faça alguma coisa, para que Deus comece a trabalhar na sua vida e tirar, né, realmente você do buraco, como diz o outro, e um propósito, né, kavaná, um propósito sincero do coração, né, de fazer, de contribuir, de estar participando ativamente, né,
com Tzedakah das atividades, né, Bnei Noach em prol do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então é importante isso, é fazer, né? Ah, eu vou esperar ficar livre das minhas dificuldades, aí depois eu começo. Você nunca ficará livre das suas dificuldades e você nunca começará a fazer. Você precisa tomar uma atitude agora, não amanhã, agora, entendeu? Começar a fazer. E aí você vai ver o que Deus estará fazendo na sua vida, sem sombra de dúvidas. O importante é a kavaná, que significa a intenção verdadeira do coração. Deus não te deixa, não te deixa sem respostas, ok? Mas para que haja a união entre o divino e o humano precisa agir, precisa dar o seu primeiro passo. Então, para acontecer essa fusão entre o divino e o humano, nós precisamos iniciar com atitudes. E aí, então, o divino, né, vem, se revela nas nossas vidas e faz realmente acontecer. Então, esse daqui é o Mazor, ok? A imagem está invertida devido à câmera, mas aqui é o Mazor, né? bneinoach.org.br, que é a nossa sinagoga sede em São Paulo, né, está disponibilizando aí para você adquirir o Mazor, ok? Então nós temos aí, né, o Mazor completo para a comunidade Bnei Noach, compilado pelo nosso líder no Brasil, o nosso rabino ortodoxo do Chabad Brooklyn, São Paulo, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? Então nós temos aí em hebraico a transliteração e em português você pode seguir tranquilamente, né? Para aqueles mais avançados que fazem no hebraico, está aí o hebraico. Para aqueles que ainda não sabem ler diretamente no hebraico, tem a transliteração. E para aqueles que estão se adaptando, tem em português. Faz tudo em português, não tem problema alguma. Kavaná, verdadeira intenção do coração, ok? Então, entrem lá no link, ou quem não quer fazer pelo cartão, né? Cartão de crédito, tem o Pix também, que pode ser feito a sua doação. No próximo domingo, dia 11, a Sinagoga Bnei Noach de Palhoça, Santa Catarina, né? Com o nosso emissário ali, o Jonatas Tavares, e os demais amados ali da comunidade local, estarão fazendo, né, estarão aí fazendo uma reunião presencial, um encontro presencial a partir das 13h30, né, que começa com a reza da tarde. Às 14h tem a aula com Shemuel Rosa, às 14h40 músicas com Marcos Langner. Às 14h50 a aula de preparação para o ano judaico com o Jonatas Tavares. Às 15h20 nós estaremos entrando aí com uma participação juntamente com os nossos amados, juntos, né, nos edificando em Hashem e na sua palavra. Às 16h15 tem um coffee break, né, e um brechó beneficente, né, que eles estarão promovendo ali no local, né? Na rua 24 de abril, número 2942, centro de Palhoça, Santa Catarina, ok? E então estarão disponibilizando logo mais, aí nos próximos dias, o link para o acesso ali, né? E também, né, aqueles que quiserem contribuir com a Sinagoga Bnei Noach, Palhoça, Santa Catarina, eles estarão disponibilizando ali o link para também contribuições, ok? Baruch Hashem. Então, as nossas programações aí da semana, né? Baruch Hashem por isso. Então, né, amados, hoje nós vamos enviar o nosso Shalom, né, para a Deusdete Silva, a Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, né, a Oneide Nogueira de Cotia. Temos uma
breve interrupção, mas já estamos de volta aí. Baruch Hashem. A Oneide Nogueira de Cotia, Grande São Paulo. Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital. A Dolly Burgomeister. O casal Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, lá de Pinhais, Paraná, né? Que são ali o casal emissário ali de Pinhais, Paraná. E também começaram, né, nesse fim de semana a primeira reunião na nova sede deles ali. Então, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe e multiplique, né, trazendo pessoas para somar e as bênçãos sejam múltiplas na vida do casal e daqueles que estão ali em Pinhais, Paraná. O Arnaldo Silva, Piauí. O David Fortes de Carvalho Silva. O Cleiton Almeida. O Adriano Ribeiro Abiel. Quiron Santos, da cidade de Ceilândia, Distrito Federal. O Marcelo Cachoeira, Foz de Iguaçu, Paraná. Ok? Baruch Hashem por isso daí. Meio atrasadinho, né? Nós vamos mandar o nosso Mazal Tov para o Nelson Gonçalves de Barroso, Minas Gerais, que fez aniversário no dia de ontem. A Neidinara Paz de Goiânia, que fez aniversário ontem. Né? E, por incrível que pareça, né? A dona Edna está ali, ó, com a mãozinha mecânica ali, ó, dando um puxão de orelha neste aqui, né? E ontem quem fez aniversário? A minha irmã querida, Maria Cristina Marmol Silva, né? Que mora aqui em Pirajuí, que fez aniversário no dia de ontem, né? Então, a minha querida irmã, Maria Cristina, né? O nosso Mazal Tov, todo amor de Hashem na sua vida, proteção, saúde e prosperidade. Mas, por incrível que pareça, né? Esqueci de falar do nível dela, gente do céu. Ó, dela, da Edna. É brincadeira um negócio desse, né? Então a minha querida Edna, a minha alma gêmea, a minha cara metade, né? Então ela fez aniversário ontem também. Então, Mazal Tov. Ainda bem que logo de manhã eu lembrei, já deu Mazal Tov para ela logo de manhã, né? Então, esse Mazal Tov logo pela manhã cobriu a falha da tarde. Né? Mas a minha querida Edna, Mazal Tov, com todas as sortes de bênçãos da parte de Hashem, né? Com muita proteção, saúde, vigor, sucesso, né? E que continue cada vez melhor essa mulher virtuosa que o Eterno teve misericórdia de mim, de conceder na minha vida essa preciosidade, né? Então, a minha querida Edna, Mazal Tov, Mazal Tov. Amém? Ela sorriu, então ela concordou. Beleza, estou perdoado. Né? Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, né? Com as devidas correções, né? Então estamos aí. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício de Farias Flor, né? De Bertioga, né, Rosa Maria? Ai, meu Deus do céu, será que eu mudei ela de endereço? O Juari, Belém do Pará. Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, né? Baruch Hashem aí, né? Então, aos nossos amados, o nosso Shalom, Shalom, ok? Pela graça e a misericórdia de Hashem, né? Dentro do nosso texto de hoje, nós temos aí no capítulo 21, verso 22 e 23, nós temos aí sobre o enforcamento e enterro, né, daquele que foi sentenciado à morte. E a partir do capítulo 22, do verso 1 até o verso 5, nós temos aí sobre os cuidados com a propriedade alheia e sobre a questão do travestismo
que é aquela questão, né? A peça de roupa masculina não encontrada na mulher, a peça de roupa feminina não encontrada no homem. Vamos ver esses detalhes aqui daqui a pouco, né? É uma questão, né, que fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas, né? Então vamos ver um pouco sobre isso daqui. No capítulo 22, ainda do verso 6, né, até o verso 7, nós temos aí sobre a questão de mandar a mãe pássaro embora, né, para pegar ou os filhotes ou os ovos da ave-mãe. Então é rogado o mandamento, a mitzvah, espantar a mãe, para que a mãe não veja você pegando ou os filhotes ou os seus ovos, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão em si aqui, né? Da mandar a mãe pássaro embora aí, ok? E para nós iniciarmos, nós temos aí a questão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós sobre a questão o tempo, né? E também, como palavra final, nós vamos ver aí sobre realmente a igualdade de direitos, que vai estar focado também dentro dessa questão, né? Os trajes do homem e da mulher, ok? Primeiramente, conforme a questão do controle do tempo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz assim: quando você assume o controle da sua vida, o tempo deve ser o ponto de partida, onde você coloca as horas de seu dia. Logo você perceberá que não é capaz de controlar o tempo, se antes não assumir o controle do seu eu interior. Onde você coloca seu coração, sua mente e sua alma? O que é importante para você? Por que você entrou neste mundo? Quando seu tempo para o estudo, para a oração, para a família e para o mundo estiver ancorado junto com todo o seu ser, então nenhum vento do universo conseguirá removê-lo do seu devido lugar. Ou seja, o controle do tempo, ele está, segundo o que o nosso Rebbe está trazendo para nós aqui, o controle do tempo, ele só começa quando você, de fato, começa a responder com verdade esses questionamentos. Eu quero ter o controle da minha vida. Todo ser humano pensa isso. Mas a questão é saber responder os questionamentos. Como que eu posso ter o controle do tempo? Então, primeiramente, onde você coloca as horas do seu dia? Ou seja, você precisa regular os horários do seu dia. Outra questão, quando você faz isso, você logo vai perceber que não é capaz de controlar o tempo antes de assumir o controle do seu eu interior. Para que você possa controlar o seu tempo, você precisa controlar o seu eu interior. E como que eu controlar o meu eu interior? Aí vem as questões mais profundas para cada um de nós. Começa assim, o nosso Rebbe nos diz: onde você coloca o seu coração? Onde que está o seu coração? Você precisa saber responder isto. O meu coração está que nem um pássaro livre, voa para todo lado. Então, você é um crente bexiga. Você voa para qualquer lado. Não tem fundamento. Onde você coloca o seu coração? Onde você coloca a sua mente? A minha mente é livre. A minha mente, ela está zen. Então, você é uma verdadeira
rocha, ou melhor dizendo, pau oco, um verdadeiro pau oco, não tem nada dentro. Onde você coloca a sua alma? Nós precisamos saber responder isso para nós mesmos. E nós não podemos mentir para nós mesmos. Então a pergunta é: onde você coloca seu coração, sua mente e sua alma? Começa aí você a ter um controle do seu eu interior. O que é importante para você? Nós temos que saber responder isso. Já pensou numa... É real, mas fazendo uma comparação palpável para nós podermos entender, ok? Deus chega para você e diz assim: o que é importante para você, eu vou fazer, peça. O que você vai responder para Deus nesse sentido? Deus nos pergunta de formas diferentes no nosso dia a dia. É só nós estarmos mais o quê? Mais com a nossa sensibilidade espiritual mais apurada. Mas Deus nos pergunta isso diariamente. Por isso que nós fazemos o Modéani de manhã, agradecendo a Ele por devolver-nos a vida. E agora, o que é importante para você? Onde está o seu coração, sua mente, a sua alma? O que é importante para você? Por que você entrou neste mundo? Quais são as nossas respostas para nós mesmos, para poder termos o controle do nosso eu interior? Mas não para por aí. Nós precisamos realmente saber responder essas questões para que nós possamos realmente saber quando o nosso tempo, quando nós temos tempo para o estudo, para a oração, para a nossa família e para o mundo. Quando nós temos tempo para estas coisas. E então, quando você estiver ancorado, o estudo, a oração, a família e o mundo, quando isso estiver ancorado junto com todo o seu ser, então nenhum vento do universo conseguirá removê-lo do seu lugar. Então você vai ter o poder de controlar o tempo. Por quê? Porque você vai saber responder adequadamente e agir. Onde está o seu coração, a sua mente e a sua alma? O que é importante para você e por que você está neste mundo? Quando você tem estas respostas e você coloca em unidade com todo o seu ser, então nenhum vento do universo poderá remover você do seu lugar. Você não caiu de paraquedas aqui. E é importante essa reflexão, ok? Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí a nossa aliada de hoje, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, chegando por aí, shalom, shalom. Então, versículos 22 e 23 do capítulo 21, nós temos aí o enforcamento e o enterro. Se o homem comete um pecado pelo qual ele é sentenciado à morte, por apedrejamento, e ele é morto, você o pendurará em uma árvore. Você não deixará seu corpo pendurado durante a noite. Então, segundo o Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, ele usou o versículo para elogiar o Ramak, que é o Rabi Moshe Cordovero, que nasceu em 1522 e faleceu em 1570. Então, o Arizal, ele elogiou o Ramak, que é a abreviatura do nome dele, Rabi Moshe Cordovero. Literalmente diz: quando o homem tem pecado pelo qual ele é sentenciado à morte, ele é morto. Então, o Arizal, ele diz o seguinte: a palavra para pecado, het,
ela também pode ser traduzida como deficiência. Então, o Arizal interpretou esse versículo da seguinte forma: quando falta a um homem um motivo para ele ser sentenciado à morte, por que ele morre então? Porque ele faz aqui uma comparação com o Ramak, tido um homem justo, um tzadik, certo? Então, quando falta a um homem um motivo para ele ser sentenciado à morte, porque ele é morto. Então, literalmente, significa, você o pendurará em uma forca, né? Esse versículo. No entanto, o termo pendurará, né? Ele também pode ser traduzido como responsabilizará, né? Então, ele sendo pendurado, né, na forca em uma árvore, ok? Então, assim o Arizal também, ele explica que quando uma pessoa que não tem pecados, como o Ramak, falece, então você colocará a responsabilidade sobre a etz, que é a árvore. Por isso fala lá árvore, pendurará em uma árvore, ok? Então você colocará a responsabilidade sobre a etz, a árvore. Calma que vamos completar aqui o pensamento do Arizal, ok? Não em seus próprios pecados, que estão ausentes, no caso do Ramak, mas sobre a árvore do conhecimento, que é chamado de Etz Hadaat. Etz Hadaat, né? Daat é o conhecimento, que está com Rabad. Rabad, Rohma, sabedoria, né? Daat, né? Que é o conhecimento, né? Rabad e Binah, né? O entendimento. Então, Rabad é essa abreviação para Rohma, Binah e Daat, ok? Nesse sentido aí, então aqui o Arizal diz, então será responsabilizado, né, a árvore do conhecimento, que é Etz Hadaat, que é a árvore do conhecimento, na qual Adão, ele desobedeceu a Hashem e tomou da árvore do conhecimento, Etz Hadaat, e aí veio a morte. Então, em outras palavras, o nosso Rebbe, ele nos diz, o falecimento de uma pessoa tão santa é isenta de qualquer causa negativa. Em tal caso, simplesmente Deus quis que a morte acontecesse no mundo, de modo que o justo pudesse apreciar a elevação espiritual que ocorre quando ele passa de um mundo para o outro, né? Então, o que o Arizal e o Rebbe quer trazer para nós aqui não é exatamente o lado negativo da questão daquele que comete pecado e é sentenciado à morte, mas nos chama a atenção de algo mais elevado, né? Ou seja, que nós precisamos buscar realmente cada vez mais o conhecimento da arte, né? O conhecimento para que nós possamos ser elevados espiritualmente, né? Justamente para que a morte é uma realidade. E nós precisamos nos estarmos preocupados com isso no sentido positivo, no sentido de da arte, conhecimento, para que nós possamos sermos elevados cada vez mais espiritualmente, para que o passamento nosso deste mundo, nesta configuração, passe exatamente para um nível mais elevado, e dessa forma aguardando para os dias de Mashiach, aqui na redenção final, né, para a ressurreição, que é também uma forma de elevação, né, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ok? Então, na sequência, no capítulo 22, né, nós temos aí sobre a questão, né, do cuidado com a propriedade alheia, né? E dentro dessa questão é o seguinte, a propriedade alheia ela deve ser preservada, né? E tudo que nós pudermos fazer para não causar danos ao vizinho, à propriedade alheia, é o que nós temos que fazer. Então nós temos que respeitar a propriedade alheia, pronto. Quem não respeita a propriedade alheia está sob juízo divino, ponto.
O verso 5, que é uma das questões aqui que nós temos, né? É exatamente: uma peça de roupa masculina não será usada por uma mulher. Um homem não vestirá a roupa feminina, pois quem fizer estas coisas será uma abominação para Deus, seu Deus. Então, os comentários dos nossos mestres, mais do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, traz aqui para nós, né, nesse versículo. Então, os comentaristas trazem de uma forma bem assim: o objetivo do movimento de libertação das mulheres parece baseado em valores nobres, que a mulher não deve ser dado a um papel menor que a do homem, pois ela também foi criada à imagem de Deus, conforme está em Bereshit 9:6, ok? Não menos que o homem. Então, quer dizer, entre aspas, libertação das mulheres traz, aparentemente, né, em valores nobres, que a mulher não deve ser dada a um papel menor que a do homem, justamente porque ela também foi criada à imagem e semelhança de Deus, portanto, não menos que o homem. Baruch Hashem. Até aí, tá tudo bonito, ok? Na verdade, entretanto, a libertação das mulheres trouxe a degradação das mulheres, ao diminuir os talentos e valores singulares das mulheres, sugerindo que a única escolha que vale a pena é agir como outra pessoa. Então, dentro desse aspecto aqui, começando esses argumentos aqui, então, na realidade, a libertação das mulheres, ela trouxe uma degradação das mulheres. Você precisa ser como homem, negativo. Você precisa estar no lugar do homem, negativo. Então, por isso que você vê por aí, por exemplo, mulher se trajando de paletó e gravata, porque ela está imitando o homem. É isso que quer dizer aqui, essa degradação, que a única escolha que ela tem é agir como outra pessoa, agir como um homem. E não é isto. Deus formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Baruch Hashem. Cada um tem o seu papel. Ninguém é mais do que ninguém. São as leis dos homens que colocaram diferenças. Um mais, outro menos. Não são leis de Deus. São as leis dos homens. A sociedade é que causou uma certa divisão. Mas aí quando entra o chamado movimento de libertação das mulheres, aí piora a situação. Porque coloca para ela como única escolha que vale a pena agir como o outro. Ela tem que ser o que ela é, mulher. Vamos em frente. Isso é ressaltado pelo mandamento da Torá. Uma peça de roupa masculina não será usada por uma mulher e vice-versa, obviamente. O significado desse conceito se estende além da apropriabilidade das vestimentas. A Torá nos ensina que uma mulher não deve utilizar seu potencial único e apreciar a verdadeira satisfação que ele traz, tentando agir como um homem. Ou seja, ela precisa simplesmente usar o seu potencial para ser simplesmente, dignamente, honradamente, uma mulher. Uma mulher tem a tarefa privilegiada de imbuir seu lar com a verdadeira atmosférica no campo judaico, né? De uma verdadeira atmosférica judaica, e como Beneinor, ou Batnor, melhor dizendo, a mulher Batnor, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E somente ela tem talentos únicos para edificar uma família, perpetuando assim a existência,
a mulher judia do povo judeu, a mulher Bat-Noach, né, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estabelecendo realmente a existência da família Benei Noach. A luz do lar é a mulher. O esteio do lar, da família, é a mulher. Um exemplo, assim, prático. Isso acontece na história da humanidade. A família, o homem, a mulher, o marido e a esposa, têm filhos, muitos filhos. Enquanto os pais estão vivos, os filhos continuamente estão se reunindo em torno dos seus pais. Quando a mãe falece, as reuniões diminuem. Diminuem. Pode conversar com quem perdeu a sua mãe e o seu pai continuou vivo. A maioria das famílias acontece esta triste realidade. É uma triste realidade. Não é para acontecer, mas acontece. Quando o pai morre e a mãe permanece viva, a tendência é aumentar as visitas para com a mãe. A mulher, ela é única no seu talento de ser comparada a que mais se aproxima de Deus. Porque somente a mulher tem o dom de dar à luz a uma vida humana. E, infelizmente, vários movimentos, entre aspas, de liberdade da mulher têm bloqueado este talento precioso. Usam argumentos aparentemente nobres, mas não são. Porque a partir do momento que tira a mulher do seu clímax, de se aproximar mais de Deus ao dar a luz a uma vida, então isso não é bom nem para ela e nem para aqueles com quem ela faz parte na sua vida. A mulher, ela é tudo no lar. Sem ela, a casa fica escura. Um certo rabino chegando em Nova York, ele pega o táxi, dá o endereço para o taxista, e o taxista diz a ele, aí é a casa do senhor? Ele falou, eu não tenho casa. Aí o taxista ficou quieto, né? Ele pensou que fosse qualquer outra coisa menos uma casa. Quando ele chegou diante do endereço, ele viu que era uma casa. Então ele pegou e disse para o rabino, ô rabino, é feio mentir, um rabino não pode mentir. Aí a casa do senhor, como que o senhor não tem casa? E o rabino disse para ele, faz 1 ano que eu perdi a minha esposa. Aqui é o lugar apenas onde eu moro. Eu perdi minha casa. Entendeu? Então, a mulher, ela é tudo na vida do homem, seu marido, e dos seus filhos, dos seus netos, dos seus genros, das suas noras, e assim sucessivamente. Ela é tudo. Por que que as famílias hoje estão tão em conflitos, em atritos? A ausência da mãe na família. Por quê? Porque o trabalho secular foi dado como prioridade para a mulher. E os filhos foram crescendo, um tempo com uma babá, outro tempo com outra babá, um tempo com a secretária, empregada, doméstica, outro tempo com o motorista, outro tempo com não sei quem. Então os filhos vão crescendo e perde o vínculo com a mãe. E a mãe é o vínculo com o pai e a família. Então os filhos vão perdendo essa conexão. Então vira e mexe, estão aí filhos
brigando com o pai, com a mãe, agredindo, e outros chegando ao extremo, inclusive, de matar os pais. Por quê? Porque degradaram o papel da mulher. Então, por isso, né, os nossos mestres dizem, né, quando a mulher termina a sua tarefa de casa, no sentido de a mãe, a luz da família, não tem problema algum em buscar uma carreira dentro de um propósito do espírito da modéstia, que é a marca registrada de toda mulher que deve ser. Mas seu verdadeiro orgulho e alegria certamente não serão alcançados através da sua, entre aspas, libertação dos talentos inerentes à sua condição de mulher que Deus a criou à sua imagem e semelhança. Feminilidade não é, e Deus não permita, uma fraqueza que deve ser vencida, mas uma distinção divina a ser nutrida e apreciada. Ser mulher é algo muito, muito, muito nobre. A feminilidade da mulher não é um inimigo para ser vencido, como estes grupos chamados, entre outras coisas, libertação da mulher. O corpo é meu e eu faço o que eu quero. Isso não é libertação, é escravidão. Porque entra num túnel muito escuro. Muito escuro. E o talento principal, o dom que está acima de qualquer riqueza, dar à luz a uma vida. Também colocaram por terra isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, então aquela vida que está sendo gerada, eu decidi, não vai nascer. Ponto. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E nós vimos esses dias atrás um dado científico. É a ciência que diz que para você nascer, você teve uma oportunidade entre 400 trilhões de oportunidades para você nascer. Para você nascer, teve antes de você em torno aí de 360 gerações, se eu não me engano, que falam, ou 360 pessoas anterior a você, para você nascer. Vejam como que são os dados, como que a vida é preciosa. Então, muitas vezes, as pessoas ficam perdidas na questão literal, roupa feminina não no homem, roupa masculina não na mulher, mas não se apercebe que não é só isso, que é muito mais do que isso, para que cada um esteja fazendo o seu papel, mas ao mesmo tempo os dois sendo um em Deus. Por isso está escrito lá em Bereshit, no princípio, Gênesis: portanto, o homem deixará a sua casa, a sua família, unir-se-á à sua mulher, à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só. Se são um só, os dois têm a mesma importância diante de Deus. Esta é a importância que é fundamental, e não aquilo que a sociedade quer, ou aquilo que as pessoas classificam. Não é isso, em absoluto. É aquilo que Deus, Ele colocou diante de nós para o fazer. Ok? E dentro desse mesmo aspecto, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele ainda nos fala um pouco mais profundamente sobre isso. Esta ordem requer que os homens se empenhem em realizar todo o seu potencial de homens, que lhes foi concedido por Deus, assim como as mulheres devem procurar desenvolver seus talentos
como mulheres que lhes foram dadas pelo Eterno, o único Deus Criador, conforme as diretrizes da Torá para o seu próprio refinamento espiritual. Apesar de possuirmos qualidades masculinas e femininas, todo ser humano tem isso, viu? Todo ser humano tem as suas qualidades masculinas e femininas. Isso também não é motivo para desvareios ou para bagunçar o coreto, entendeu? Apesar de possuirmos qualidades masculinas e femininas, nosso gênero biológico indica de modo claro quais qualidades devem manifestar-se em primeiro lugar. Então, o gênero biológico é bem claro. Esse negócio que eu nasci assim, mas eu me sinto assado, essa ideologia, ela é nefasta. Ela não tem fundamento bíblico, não tem aprovação divina. É coisas de homens que se tornaram escravos da escuridão. Então, quando você escuta, é uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, atente para esta realidade. Atente para esta realidade. Como alguém pode defender a vida se ela é a favor de tirar do ventre uma vida? Entendeu? Então são falácias. E por isso, né, nos dias atuais, pré-eleição, você vai encontrar muitos fake news dentro desse aspecto aí. Cuidado. A verdadeira igualdade de direitos consiste em manifestar o potencial concedido a nós por Deus com absoluta liberdade de qualquer pressão social para ser algo que não somos. Então a pressão social, ela quer obrigar a você a ser o que de fato você não é. Então onde que vem aquelas questões das ideologias? Menino não é menino, menina não é menina. É o que então? Que coisa é essa? Então nós não podemos em absoluto nos calarmos diante dos descalabros de uma pressão de uma sociedade deturpada, adúltera, perversa. Você não pode aceitar isto. Simplesmente. Por quê? Porque não é bíblico. Por que você acha que o sistema quer terminar, quer extinguir a consciência divina? Por que o sistema quer extinguir a consciência de família? Para voltar às práticas perversas de Sodoma e Gomorra. Para que haja liberdade de acontecer, cada um fazer o que bem quiser da vida, dentro desse aspecto, sem regras. Por isso afora vai, você entra aí no Google aí, você pesquisa lá, casamento de seres humanos com objetos. Você vai ver gente lá, entre aspas, né, fazendo casamento com animal, com árvore, com objetos, né? Fazendo casamento com personagem virtual. Você vai vendo um monte de absurdos. E a sociedade está aceitando, entre aspas, né? Estão fazendo leis para acatar estas bagaça toda, entendeu? Não. Não é por causa de qualquer pressão social que nós vamos aceitar o que eles querem que nós sejamos aquilo que não somos. Homem
e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ponto. E por isso está bem claro nas Escrituras. E Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. E o sistema quer que você aceite numa boa que você não é você. E eles vão decidir por você o que você tem que ser. Entendeu? Cuidado. Uma decisão errada para escolher os seus governantes, os seus representantes na casa legislativa, poderá trazer grandes transtornos para a tua vida, a vida dos teus filhos e dos teus netos. Cuidado. Continuando. Quando uma mulher erroneamente conclui que deve se comportar como um homem e buscar objetivos masculinos, está afirmando de maneira implícita que as mulheres são inferiores aos homens e que para cultivar a sua autoestima deve competir com eles. A partir do momento que a mulher aceita que ela tem que competir com os homens, ela já perdeu. A partir do momento que a mulher aceita a ideia social que ela é inferior ao homem, que precisa lutar para ser ou igual ou superior aos homens, já perdeu a batalha. Já perdeu a guerra. Já perdeu o seu propósito. Porque o homem não é mais do que a mulher e a mulher não é mais do que o homem. Por isso está escrito: não serão dois, serão um só. Cada um dentro do seu papel. Vimos aqui alguns exemplos, ok? Então, dessa forma, a Torá proíbe semelhante ofensa à condição da mulher. Em vez disso, celebra e valoriza a sua feminilidade, estimulando as mulheres a desenvolver as suas qualidades femininas inatas. Dessa forma, elas podem contribuir com a sociedade de modo único e crucial, aproximando assim o mundo todo à sua divina plenitude e perfeição. A mulher, ela tem um papel fundamental na história da humanidade. E ela é valorizada por Deus e pelos homens que têm temor e amor a Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Então, por isso, a verdadeira igualdade de gênero, na realidade, o homem e a mulher, juntos, fazendo a vontade do seu Criador. Aí estão, sem sombra de dúvidas, fazendo aquilo que é certo e correto. E os dois são abençoados e têm méritos para os dias de Mashiach, a redenção final, e méritos para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E no capítulo 22, continuando aí, finalizando a nossa live de hoje, nós temos aí o verso 6 e 7, que nos fala exatamente sobre mandar a mãe pássaro embora. Quando você encontrar um ninho de pássaros no caminho, ou sobre qualquer árvore, ou no solo, e este contenha filhotes ou ovos, e a mãe esteja sentada sobre os filhotes ou sobre os ovos, você não pegará a mãe de cima de seus filhotes. Você sempre mandará a mãe embora e então pegará o filhote ou os ovos. Isso é para o seu próprio benefício e você viverá uma vida longa. Um pássaro, mãe, no seu ninho, ou ela está sentada sobre os seus filhotes ou sobre os seus ovos. O homem vem para pegar o filhote ou os ovos e
a ordem divina é: espante a mãe, para que ela não veja você pegando do filhote ou pegando dos seus ovos, né? O que significa isso? Para que a mãe não veja isto, e isso seja algo triste para ela, uma tragédia para a ave-mãe. Aí você fala, puxa vida, mas por que então uma coisa tão simples dessa? Ainda o versículo 7 diz que se eu mandar a mãe embora para ela não ver eu pegar dos seus ovos, dos seus filhotes, então eu não estarei provocando realmente uma tragédia, ela não estará presenciando algo trágico para ela. E isso diz que eu tenho benefícios próprios e ainda por cima eu vou ter vida longa com uma simples questão dessa? E aí? Então, vamos ver o que Rashi diz para a gente comentar? Rashi diz assim: se no caso de um mandamento tão fácil, é fácil, não é fácil? Como este, que não envolve nenhuma perda financeira e você não tem que fazer um grande esforço, né? A Torá afirma, isto é para seu próprio benefício e você viverá uma vida longa. Então Rashi diz assim: se num mandamento simples desse você tem bênçãos, quanto maior será a sua recompensa pelos demais mandamentos mais difíceis de se cumprirem. Quanto mais então serão as suas bênçãos? Se um simples mandamento desse já traz benefícios próprios de uma vida longa, então Rashi diz, imagine quando você fizer os outros mandamentos mais difíceis. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e suas ramificações e de Sedaká. Imagine quantos benefícios você terá a mais se fizer os demais mandamentos. É isso que Rashi diz de uma forma bem simples o significado deste simples mandamento. Deus está mostrando para cada um de nós. Se um mandamento simples desse já me traz grandes benefícios e vida longa, imagine então quantas bênçãos que o Eterno tem para me dar se eu obedecer os demais mandamentos. É da vontade dele abençoar e agraciar a cada um de nós com bênçãos, benefícios, recompensas, prosperidade, saúde, vigor, vida longa. Porque os mortos não louvam a Deus e não servem a Deus. Ele prefere você vivo, muito bem vivo, para cumprir a sua vontade, com um compromisso de amor para com ele e a sua palavra. É simples. São os homens que complicam as coisas. Por isso nós vimos em outras lições o nosso Rebbe Menachem Mendel dizendo: a nossa fé simples alegra imensamente o coração do nosso Deus. Por isso, seja forte, seja luz. Vamos em frente nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para que os dias de Mashiach se revele rapidamente, que seja em nossos dias para agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.